Fala, galera, tudo bem? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando esse vídeo aqui após um dia. Tô tentando arrumar minha câmera aqui. Aí, após dia 12, né? 12 de agosto, após um dia seguinte ao Corinthians ter anunciado através de uma nota que não vai renovar com o Memphis Depay. Vamos lá então. E faz tempo que eu não gravo vídeo, hein? Dos pós-jogos aí, inclusive nesta semana que estou gravando esse vídeo, vai estar estreando, né, as oitavas de final da Copa da Libertadores, né? O Coringão foi eliminado na Copa do Brasil pelo Inter, enfim. Tá em sétimo colocado no Campeonato Brasileiro. Dá pra melhorar mais. Mas, pra você ver, tanto assunto dentro de campo, né? Pedro Raul fez gol. Meu Deus, 2 gols em seguida, né? Em 2 jogos aí que atuou como titular, enfim, mas infelizmente as notícias que estão pipocando aí atualmente aí são na diretoria, bastidores, e é lamentável, lamentável. Vamos lá então. Davi, você era a favor da renovação com o Memphis? Não. Mesmo se abaixando o valor, não. Não. Ele foi, assim, ele é um ótimo jogador. Não vou falar que é um bom, mas é um ótimo jogador do Memphis. Foi importante quando ele chegou em 2024. Ele chegou quando estava na zona de baixamento. Vou falar aqui da parte técnica, tá? Não vou falar. Depois eu posso entrar na parte salarial, mas assim, 2025 foi importantíssimo. O Corinthians foi campeão paulista, ele fez gol na final. Fez gol na final? Não, não fez gol na final. Ele fez gol na. Ele fez gol. Vamos lá. Ele foi importante no Campeonato Paulista. Ele deu aquela subida, né? Subiu na bola lá. Ganhamos em cima dos porcos. Maior rival, Campeonato Paulista, gol do Yuri Alberto. Na Copa do Brasil, ele fez o gol nas oitavas de finais, no jogo de ida contra o Palmeiras. Aí no jogo de volta, o Corinthians ganhou por 2-0 lá. Maravilha, né, cara? Maravilha. E fez gol contra o Cruzeiro lá no Mineirão. E fez o gol na final, no jogo lá no Maracanã contra o Vasco. Aquele jogo, o gol 2-1. Aquela jogadaça do Bidon, né? Tocando pro Mateuzinho. Aí o Mateuzinho tocou pro Yuri. Enfim, toda aquela jogada maravilhosa do Coringão, né? Gol do título. Mas aí acabou o Campeonato Brasileiro ali, levando o time pra. Quer dizer, ganhar uma vaga pra Libertadores através da Copa do Brasil, né? Que o Corinthians tinha que focar mesmo na Copa do Brasil. Mas em 2026, este ano de Copa do Mundo, teve o título no começo do ano em cima do Flamengo. Ele até perdeu um gol nesse jogo, mas fez lá, o último gol dele foi contra o Santos, Campeonato Paulista. Se eu não me engano, foi brasileiro. Nossa. Ele fez um gol na Vila Belmiro contra o Santos. Mas enfim, depois disso não jogou. Nesse ano praticamente não jogou muito não. Se ele fez, vou falar pra você, se ele fez 5 ou 6 jogos neste ano, foi muito, viu? Aí ele se machucou, né? Aí teve a postagem dele lá que ele reclamou da que ele voltou assim, ele deu uma cutucada no departamento médico, mas acabou. Aí ele foi pra Copa, né? Ele se recuperou e tal. Foi convocado. E o último jogo dele foi na fase. Último jogo da fase de grupo da Libertadores. Que o Corinthians perdeu pro poderoso Platense. Né, jogando em casa por 2-0, né? Se eu não me engano. O Diniz já tava como técnico. Aí o Diniz deixou ele como titular e tirou ele no segundo tempo. E tem a notícia que ele queria ficar, mas só que o Diniz poupou e falou: estamos jogando Libertadores, já estamos classificados. É um time argentino. Vai pra Copa. Beleza. E as notícias davam que ele queria continuar no Corinthians, renovar, ele aceitando abaixar o valor dele.
o salário, enfim. Salário desse, quando ele fez o contrato, pô, ele ganhava, vai, chutando aí, no mínimo ele ganhava uns 3,5 milhões por mês. 3,5 a 4 mil, tô chutando aqui até mínimo, tá? Baixo, assim. Mas esses eram os valores aí que eram publicados, tá? Inclusive vazou o contrato dele, enfim. Fizeram uma sacanagem com ele também. Mas assim, mas culpado não é ele por ganhar isso no primeiro no contrato. Esse valor. O culpado é quem aceitou e quem fez essa proposta, que no caso era o Fabinho Soldado e o seu Augusto Melo, né? Então começa aí. O culpado nunca vai ser o jogador ali, o atleta. Ué, se ele fala, ó, eu quero ganhar isso. Aí a diretoria aceita, tal, tá bom. Ué, basta a diretoria falar, não, nós não podemos pagar isso. Ainda mais o Corinthians, tudo aí outro assunto também, questão financeira, que já sabemos, né? Mas aí nesse segundo, por que que você não renovaria com o Memphis? Porque eu acho que o objetivo dele nesse 2026 era jogar a Copa do Mundo. E tá tudo certo, pô, maior artilheiro da Holanda, enfim. Ele se poupar, ano de Copa do Mundo é um ano à parte, para os jogadores que estão na lista aí, estão sendo convocados, que não quer se machucar, enfim. Então ele deu uma. Nossa, ele tirou muito o pé nesse ano. Ele se adaptou, putz, muito bem no Brasil. Ele dava pra ver que o cara gostava do Corinthians, né? Gosta do Corinthians, enfim, da comunidade. Ele sabe, ele entendeu o que é o Corinthians, abraçou mesmo a ideia. Mas eu não varia porque 2 anos de contrato, sabendo da situação financeira do clube, devendo, não pagando o jogador salário, enfim. Então, devido a isso, eu não renovar, mesmo baixando. Teria que, sei lá, na minha cabeça teria que ser um valor de um salário de 500 mil a 1 milhão, sei lá. Mas nem isso, nesse novo contrato, acho que não ia bater nisso, né? Ia ser uns 1,5, 2. Enfim, lógico que reduziu bastante comparado ao primeiro contrato, né? Mas ele é um grande jogador, tá na história do clube, tá? Mas o culpado dessa novela aí não o jogador, é a diretoria, que no atual momento é o presidente Osmar Stabile, que é uma figura que não fala, uma figura patética como presidente do Corinthians. A questão de não renovar, beleza, não queremos renovar com você, Memphis, mas não precisava de todo esse arrasto, né? Poderia avisar o jogador antes da Copa, né? Ou acabou a Copa de ir pra Holanda ali, né? Ele tá mais. Agora, deixa eu ver o meu contrato aí. Aí ali já. Mas não. Estou falando em metade de julho, né? Estamos em, 12 de agosto, cara. Aí, nossa, toda a novela. Aí o Marcelo Paz sempre dava aquela esperança pro torcedor corintiano. Não, a gente quer renovar. O jogador quer ficar. E a gente tá se acertando. Aí vai, sempre as notícias, sempre Diniz como técnico falando que tá contando com o jogador. Todas as entrevistas, tudo. Falando, ó, o cara vai renovar. Só que aí chega, não vão renovar por questão financeira. Até entendemos, mas só que agora não adianta mais. Tinha que ser antes, essa notícia tinha que ser antes. Então é triste, viu? Tipo, como foi conduzido isso aí. Corinthians, sabe? A imagem do Corinthians. E agora o Memphis aí publicou uma nota aí também, falou que lamentável o jeito que foi, resumindo, né? A forma que foi conduzido isso aí, se sentiu traído, enfim. E ele vai no direito dele mesmo e tá certo. Ele vai pôr o clube na justiça. Sem detalhe, já devia uns 40 milhões aí pra ele, já tinha que pagar. Parece que nesse novo contrato ele não ia cobrar os juros e sim o que tá devendo, tá? Porque por causa da loucura desse primeiro contrato que, nossa, foi sacanagem, tá? Mas, novamente, errado é
quem aceitou essa proposta? Toda a diretoria que aceitou. Mas enfim, esse é o. Não foi nenhum desabafo, esse é o meu posicionamento aí. Eu não renovaria com o Memphis, tá? Porque assim, até então, o Memphis, como não jogou esse ano, o Corinthians tá em sétimo lugar. Não classificou pro Copa do Brasil, o Memphis poderia ter jogado? Poderia ter jogado. Mas o Corinthians tinha um time capaz, né, pra ganhar do Inter, né? Vale lembrar que o Roberto não se machucou. Só que teve um momento também, um parênteses, não vou ser hipócrita também. Eu pensei, pô, agora que o Yuri tá fora, no meu autoconsciente, automaticamente eu falei, putz, agora tem que renovar com o Memphis, né? Agora tem que renovar com o Memphis. E tava caminhando pra renovar. Então, assim, eu tenho que me corrigir aqui. Até um certo, quando o Yuri se machucou, eu falei, não, tem que renovar. Antes disso, não, tá? Então, vamos fazer esse parênteses aqui. E essa correção aqui no vídeo aqui, não vou editar nada não. Tô sendo bem franco aqui. Quando o Yuri Alberto machucou ali, foi caramba, velho. Dependendo de Pedro Raul ali vai ser difícil, mano. Temos Libertadores, tem a Copa do Brasil, enfim. Mas a diretoria do Corinthians foi amadora nessa condução aí. E esperemos, vamos esperar aí. A gente pensa que a novela acabou, não. O Memphis vai falar, o senhor Osmar Stable vai falar também. Vai falar groselha, mas vai falar, mas se tivesse que escolher a entrevista, quem se quer ouvir? Eu iria na entrevista do Memphis. Que o presidente de diretoria do Corinthians e é complicado porque, pô, Marcelo Paes, né, que foi todo mundo elogia, né, como ele foi no Fortaleza, né, trouxe o Fortaleza pra Série A, enfim, toda a estrutura, só elogios. Agora no Corinthians parece que tá sendo mais um fantoche lá, tá sendo, sei lá, estão perdendo confiança no Marcelo Paes, né. Mas não é assim, a culpa principal é do presidente, porque é ele que vai assinar ali. Então toda essa lambança aí, 90% aí do presidente e os 10% você pode pôr na conta do Marcelo Paes aí, na diretoria aí do Coringão. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vamos ver se eu faço um vídeo aí do pós-jogo aí do primeiro jogo das oitavas finais contra o Rosário Central, mas lamentável. E tem outros vídeos de bastidor aí, dois conselheiros voltando, enfim, muita coisa. Salve o Corinthians. Salve o Coringão. Falou.